Oi, gente, então, eu realmente precisava ver minha tela, né? Então, eu vou começar ensinando a criar variáveis e como mostrar coisas no tal do console. E não, console não é um console. Triste. Mas, vamos começar ensinando a criar variável. A variável, imagine ela como uma caixa. Uma caixa rotulada, mais especificamente. Por exemplo, você vai criar uma caixa. Você vai pegar essa caixa e vai rotular ela. Por exemplo, um nome. Sei lá. Ah, não pode ter espaços no nome da variável. Lembra disso? Então, a gente rotulou ela. Beleza, então agora nós vamos botar as coisas dentro dela. Para colocar as coisas dentro dela, a gente vai botar um igual. Agora, nós vamos realmente botar as coisas dentro dela, vão ser agora. Meio que aquele igual foi a gente abriu a caixa, agora a gente tem que botar as coisas dentro. O que a gente vai botar dentro? Nós temos algumas classes. Dentre elas estão as booleanas, acho que não é assim que se escreve, né? Booleanas. Temos as floats, temos os inteiros, também como integer em inglês. A gente vai usar mais o integer do que o inteiro, então é bom vocês lembrar disso. Ok. Mas, e também nós temos as que a gente provavelmente mais vai usar, que é as strings. Agora vocês estão se perguntando o que é cada uma dessas classes. As booleanas são uma espécie de sim e não. Por exemplo, booleanas igual a true e false. Isso aqui é só um texto, isso aqui não é código, então só pra você saber. True e false. Lembra que o true e false, caso você for escrever, escreva com letra maiúscula no início. O true é igual a sim. True igual a sim. E false é igual a não. Basicamente isso. Booleanas são true e false. True igual a sim e false igual a não. As floats são números. Números, mais especificamente, números como 14.5. Números que tem um ponto antes. Olha, números com ponto, por exemplo, 4.9, 4.5, 4.9. Isso seria um float. E também nós temos os integers, que seriam os números inteiros, tipo 14, tipo 10, 14, 3. Números que não tem o pontinho, ou seja, os que não tem meio que a vírgula. E também temos a string, que é o que a gente mais usa, que no caso são as palavras. Mas as palavras são meio... Só que para escrever as palavras, você tem que botar ela entre aspas. Por exemplo, você vai escrever olá, você não escreve assim. Você escreve olá assim. Porque senão ele buga. Mas então agora eu botarei algumas variáveis com... Eu vou botar uma variável com uma string, que é o que a gente mais usa normalmente. Por exemplo, uma string escrito olá. Dentro dessa variável, agora que você botou uma string escrita olá. Então, essa caixa é uma caixa rotulada como sei lá. Dentro dela tem olá. Dá pra você botar algumas outras coisas, mas eu vou deixar pra depois. Então, agora eu vou criar outra variável. Por exemplo, um número. Só vou botar número logo. Igual a... E agora, para números, você não bota entre aspas. Para números é tipo... A gente vai botar 10 e não bota 10. Isso é... O coisa vai contar como 10 em texto. Isso pode acabar causando alguns problemas. Por exemplo, se você for adicionar 10 entre aspas com 1, ele vai ficar 101. Não vai ficar 1. Por causa que isso vai se tornar um texto e não um número.
Então, caso vocês queiram escrever números, você escreve um número assim. Números que podem se mudar, tipo, não podem sair de 10 para 11, não de 101. E se você... E também tem os floats. Os floats é tipo... Eu acho que vocês já sabem o que é float, né? Por causa que ponto... Literalmente isso seria um float. Agora, por exemplo, eu vou criar uma variável... Tu é... Beleza. Ignora o nome porque isso não tem nada a ver. Então, agora eu vou botar um valor booleano. O valor booleano não é entre texto. Senão ele não seria sim e não. Ele seria só um texto. E não conta como sim e não. Então, seria true sem aspas. E se você quiser escrever false, é false com letra maiúscula no início. Não pode esquecer. E assim você criou as coisas. Agora, vocês devem estar pensando, ok, mas essas variáveis não fazem nada. Eu não cometi um erro, né? Pronto. Pronto. Então, agora... foi. Não faz nada. Por que não faz nada? Porque nós não temos nada. Essas são só variáveis. Só que as variáveis não fazem nada sozinhas. Só ela só tem esse conteúdo, uma caixa. Se você botar a caixa ali, a caixa não vai fazer nada. Agora, se você quiser mostrar o conteúdo que tem dentro dessa caixa, por exemplo, para você mostrar alguma coisa no console, você precisa botar a instrução print, entre aspas, e alguma das classes. Por exemplo, se você vai botar uma classe, se vai botar um float, você bota 10.3 e bota aqui no final. E ele vai mostrar 10.3 ali. Por exemplo, então agora eu quero mostrar um valor true. Então agora ele vai escrever true ali. Eu quero botar uma string. Ok. Por exemplo, ok, bota entre aspas e ele vai vir aqui. Só que se, por exemplo, você não botar entre aspas uma string, ele vai bugar. Então não pode esquecer desses detalhezinhos. Mas, vocês, por exemplo, essas variáveis não estão servindo para nada até agora. Então vamos fazer elas servirem. Para você mostrar o conteúdo que tem dessa variável, você escreve o nome dela. Por exemplo, sei lá, eu vou mostrar. E nome de variável você não bota entre parênteses, senão ele vai mostrar o nome da variável e não o que tem dentro da variável. Então, tá entendendo? Tá compreendendo? Tá entendendo? Tá tendo noção do que eu tô falando? Se você não entendeu alguma coisa, pode mandar nos comentários. Não tenha vergonha, porque não tem problema nenhum em mandar nos comentários. Mas então, a variável sei lá, ela tem a string olá. Então, vamos rapidinho só... então, ele mostra o conteúdo que tem dentro da variável. Então, vamos botar um número. Ele vai mostrar o conteúdo que tem dentro da variável. Então, bora mostrar a variável tu é... Tanana. Tem que escrever certinho. Até as letras maiúsculas conta, não esquece disso. Então, ele vai mostrar... Tanana. Isso é um basiquinho do basiquinho. Isso aí é só pra... Isso aí é o básico, sabe? Tu sabe isso aí, tu sabe pelo menos o basiquinho. Isso aí é uma das coisas, é a coisa mais fácil de se aprender. Essas três coisas, as classes, como criar variáveis e coisas, as coisas que eu considero mais fácil de aprender. E foram as primeiras coisas que me ensinaram também. Mas, de qualquer jeito, eu acho que tá muito bom. Será que eu deixo por hoje assim o vídeo? Não, eu vou ensinar mais alguma coisinha. Ok, então agora você, por exemplo, quer fazer alguma coisa. Deixa eu olhar. Qual é a próxima coisa que eu posso te ensinar?
Já sei! Eu vou ensinar como fazer as contas. Por exemplo, print. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, a variável número. Então, você tem essa variável número menos 10. Bota fecha parênteses. Assim, ele vai pegar o conteúdo dentro da variável número e vai menos 10. Claro que dá pra fazer, tipo, direto, assim, sem criar uma variável. Que é 0,99999993, sabe? É isso. Mas você também não precisa botar uma variável. Se você quiser, você pode simplesmente botar 10 menos 10. Calma. 10 menos 10. Ele vai funcionar direto, claro. Ele vai mostrar o zero ali. Mas agora, por exemplo, isso é interessante porque dá pra fazer muitas coisas. Vocês conhecem o operador maior ou igual, maior que e o igual ou menor que? Então, esses aí vão ser avisados. Por exemplo, número é maior que 10, ele vai mostrar uma resposta de true e false, ou seja, sim ou não. Então, vamos olhar. Número é maior que 10, ele vai mostrar true, ou seja, número é maior que 10. Pra não atrapalhar, eu só vou apagar essas coisas aqui atrás, porque isso aqui é coisa que a gente já fez. Vou apagar só pra não atrapalhar. Mas então, agora vai mostrar true, que é Por exemplo, se a variável número for menor que 10, por exemplo, 5. 5 é maior que 10? False. Agora, também tem o operador maior ou igual que, ou seja, ele é maior ou igual a 10? True. E tem o operador menor ou igual que é meio óbvio isso. Então, vamos observar. Isso já dá o básico de uma condição. Será que eu já mostro? Acho que vocês já estão prontos. Inclusive, para mostrar o vezes. O vezes aqui não é xxzinho. O vezes na programação, pelo menos aqui em Python e JavaScript, é um asterisco. Daí, calma que temos erros. 10. 10 vezes 10, 100. E a divisão é o tracinho. 1.0. É o básico para criar uma condicional. Deixa eu mostrar o if agora. Agora vocês estão curiosos, né? Vou deixar isso pro próximo vídeo, que daí no próximo vídeo vocês ficam com vontade de ver. Tá só esperando, viu? Acho que não dá um mês pra eu postar. Eu não fiz vídeo nesses últimos dias porque... Preguiça. Não tem muito o que falar, né? Preguiça, pura preguiça. Eu sou preguiçoso. Bye, bye. E até mais. Eu não sei se eu vejo vocês algum outro dia. Até mais. Bye, bye. Manda nos comentários caso eu tenha feito algum erro, ok? Não lembra que não lembra do Max 2D. Se você fizer um jogo, poste nos comentários que eu vou jogar. Eu vou. Tchau, tchau.